A gente morava num apartamento e aí tudo surgiu de um imprevisto e a gente decidiu mudar. A gente queria a princípio procurando um outro apartamento no mesmo bairro, que era Higienópolis, um bairro que a gente adorava, porque dava para fazer muita coisa a pé. E aí estava super difícil, já tinha tido aquele boom imobiliário e somos dois arquitetos, dois mais chatos do que a maioria. E a gente decidiu procurar casa, essa foi a primeira que a gente viu. E eu acho que estava super desvalorizado, preço bem abaixo do mercado, porque é um lote muito estreito, uma casa muito detonada, que a princípio para a gente não daria para reformar. E a gente acabou decidindo por comprar e demolir. É um terreno de 120 metros quadrados, ele tem 4 de frente e 30 de fundo, que aliás é o nome que a gente deu para a casa, 4x30. E é um tipo de casa, um tipo de lote bastante tradicional do começo do século passado, para casas geminadas, digamos, um padrão de habitação operária, digamos assim. Na verdade, a gente não pensava em casa, não tinha essa ideia. A gente achou que, sei lá, ter uma casinha desse tamanho no centro de São Paulo ia ser um desafio, uma oportunidade. E aí a gente começou a pensar e pesquisar a partir desse objeto em questão. Sim, Não deu briga, mas é difícil porque, assim, na verdade, o que aconteceu? A gente acabou fazendo muita coisa que a gente diz para o cliente não fazer, do tipo, mudar durante a obra, o projeto, ou não ter um deadline, sabe? Então, na verdade, o que a gente mais ficava tentando fazer, às vezes fazia uma versão do projeto e aí, será que está o mais diferente possível? Será que a gente não pode testar mais, não pode investigar mais? E a gente ficava tentando cada vez mais fazer como se fosse um objeto de estudo, que coisas que o cliente talvez não toparia, a gente acabou topando fazer. Acabou que no final eu meio que tive que fazer como se fosse o arquiteto dizer, chega, vamos construir, que não dá para mudar mais. As aberturas eram completamente diferentes, a distribuição diferente. Você entrava, tinha uma sala pequena e logo depois já tinha uma escada que separava essa sala da cozinha, que estava para o fundo. E não tinha quase iluminação, ventilação, tinha muito ambiente mofado, deteriorado. E foi uma casa, eu acho que tinha 40, 50 anos, então era bem de época, algo mais simples, talvez, que não atendia aos padrões atuais. A gente demoliu 100%, fez uma nova fundação e as únicas coisas que a gente iria deixar, como é uma casa geminada, são os muros laterais. O da direita, olhando a casa, foi mantido, da esquerda, no meio da obra, o vizinho, um novo comprador, resolveu demolir também a casa, então a gente fez um muro inteiro, tanto prevendo a nossa estrutura metálica quanto a estrutura de concreto dele. Por ser um lote muito estreito, o maior desafio justamente era a gente conseguir trazer luz para dentro dele, porque a gente não pode abrir para a lateral, né, porque tem os vizinhos colados, então a gente tinha poucas faces iluminadas para a gente conseguir trabalhar. E o primeiro desafio foi esse. O segundo desafio é que é um bairro tombado, então a gente tinha, além da própria legislação urbana, uma série de outros condicionantes do tombamento para serem respeitados. Bastante brasileiro, na verdade, mas acho que no Brasil a gente ainda tem uma certa tradição, um certo gosto por fazer espaços muito grandes e algumas referências que a gente foi buscar para entender esse tipo de espaço melhor e conseguir projetar foram exemplos japoneses ou holandeses, onde esse tipo de construção é bastante mais comum. Então, para trabalhar uma casa dentro de um terreno que é muito estreito, que não é o padrão, é uma metragem de casa muito reduzida, a gente teve que abrir mão de determinadas questões importantes para uma casa de São Paulo
e, por outro lado, lançar mão de outras soluções que seriam mais interessantes. Então, a própria integração dos espaços considerados de serviço com espaços sociais, eliminação de espaços fechados que seriam, digamos, desejáveis numa casa de 20 anos atrás, a gente tentou fazer o mais uma casa meio despida, na verdade, desse tipo de espaço, né? Por exemplo, a nossa vontade de trazer a sala para junto do jardim e tendo o jardim que ficar numa determinada posição do terreno por conta do tombamento, fez com que a gente tivesse, por exemplo, a cozinha como um dos espaços principais, espaço de entrada da casa. Então, como lidar isso de uma forma não só a integrar a cozinha, mas fazer com que ela seja de fato um espaço interessante. A gente optou por rebaixar ela, então a gente acabou separando um pouco desse eixo de circulação que vem ao longo de todo esse painel e acabou valorizando ela, porque ela tem um pé direito 75 centímetros a mais do que o resto da casa. Só tem 2 espaços fechados, né, que são os 2 quartos. O resto dos espaços são todos abertos e visualmente integrados e tal. Se a casa estiver cheia de gente ou estiver com poucas pessoas, você tem sempre essa possibilidade de estar junto praticamente no mesmo espaço. O que a gente exercitou aqui, na verdade, foi criar uma lógica de circulação na casa, onde a gente sempre se sentisse, digamos, convidado a frequentar a casa toda. Então, esse grande painel de ladrilho hidráulico no artista plástico chamado Fábio Flax, ele ocupa toda a lateral da casa e ele organiza toda a circulação horizontal. Então, sempre que você se deslocar na casa horizontalmente, você está margeando, você margeia esse painel. E a escada estando no fundo da casa faz com que você sempre tenha que circular pela casa inteira, passando pelo jardim. Então, o jardim não ficou no fundo da casa, também não ficou num espaço que você não possa ver ou usar. Então a gente sempre está em contato com o verde, com essa parte externa, que para a gente era uma coisa importante, mudar para uma casa. A premissa é essa, né? Você tem um contato com uma área externa que no apartamento não necessariamente você tem. E esse contato com uma coisa que para a gente é importante, que é a arte, você poder sempre se organizar em função desses 2 elementos. Então com isso a gente usa 100% da casa todos os dias.